Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram. Meninos, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a telinha. Isso, o som. Jenny Alves, boa noite. Dalton Lucena, boa noite. Renata Vec, boa noite. Boa noite, Thalita, Coletivo Protetores, boa noite. Aline Paiva, Beatriz, boa noite. Leonardo Nunes Abreu, muito bem-vindo, boa noite. Gabriel Rodrigues, boa noite. Israel Guimarães Júnior, boa noite. Fraguinha Andrade, boa noite. Maria Sônia, boa noite. Camila Galvão, boa noite. Seja bem-vinda, como está? Dariel Tramontini, boa noite. Meninos, mais uma aula ao vivo de Geografia e História de Tocantins. Vou fazer alguns testes com vocês, fazer algumas perguntinhas simples que já foram muito abordadas em provas de concurso, para saber se vocês estão mesmo antenados. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Boa noite, Evandro Custódio. Você está preparado para passar no concurso? Professor, quais concursos estão em vista? Olha, o Tribunal de Contas do Estado já divulgou qual é a empresa, a FGV, que vai fazer a prova, certo? Já divulgou a quantidade de vagas para nível médio e também para nível superior. Quem quiser depois, manda uma mensagem que estarei encaminhando para vocês. Deixa eu até colocar o número aqui. 63 98485 7576. Ok. Fixar aqui. Boa noite, Marlon Henrique. Seja bem-vindo. Com certeza, Marlon. Vamos lá, Thaís, enfermeira de Palmas, boa noite. Mari Gomes, boa noite. Eliene Santos, boa noite. Madu Maropo, boa noite. Wesley Fonseca, boa noite. Leidiane Rodrigues, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, siga aí no Instagram agora. Vai lá, segue no Instagram. Professor, em relação ao concurso, bom, o Tribunal de Contas já divulgou que vai ser a FGV que vai fazer a prova, já divulgou a quantidade de vagas, já divulgou para quais cargos são de nível médio, quais cargos serão de nível superior, tá? Então, boa noite, Camila Xavier, se você quer obter essa tabelinha que foi divulgada, se você não encontrou ainda, não recebeu, manda um WhatsApp para esse número aí que estarei encaminhando para ti. Se ainda não recebeu a apostila gratuita de Geografia e História de Tocantins também, manda que estarei encaminhando para ti, ok? Professor, pergunta simples que eu quero saber. Eu tenho chance de passar? Meninos, TCE, Polícia Civil, Saúde do Tocantins, Educação do Tocantins, Guarda Metropolitana, Educação no município de Palmas, Saúde do município de Palmas, Quadro Geral, Palmas e Tocantins. Tribunal de Justiça já ocorreu agora recente a prova. Nós temos ainda previsão futura de concurso da Polícia Penal, outro concurso da Polícia Militar. Primeiro vai ter que chamar, acredito eu, que os que estão aí, certo, no limbo desse concurso, que tiraram a pontuação mínima, e posteriormente um novo concurso para atender a necessidade do Estado. Ok? Então o que não falta é concurso. Concurso a gosto para você. Boa noite, Fernanda Limulato. Boa noite. Mas eu pergunto, só para nós testarmos um pouquinho nosso conhecimento. Primeira pergunta que eles faço é em relação aos símbolos do Tocantins. Meninos, qual é mesmo o pássaro símbolo do estado? Pedra símbolo, árvore símbolo, flor símbolo do Tocantins. Rádio São Carlos, boa noite. Gleidson Brito, boa noite. Maura Batista Barros, boa noite. Seja bem-vinda. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga. Leidiane037. Vamos lá, símbolos do Tocantins, professor. Meninos, flor símbolo do Tocantins, girassol. Meu amigo professor Israel Maia, boa noite. Professor, aliás, girassol, flor símbolo do estado. O que mais? Pedra símbolo, granada. O que mais, professor? Árvore símbolo, fava de bolota, não é pequizeiro, como muitos pensam, fava de bolota, faveira, badoqueira. Professor, e pássaro símbolo? Pássaro símbolo era um pássaro apenas, que muita gente confunde, tá? Hoje já são dois. 2012 para cá saiu no Diário Oficial um segundo pássaro símbolo do estado de Tocantins. Gleison Brito, boa noite.
Semi Dias, boa noite. Tayana Negreiro, seja bem-vinda. Marcela Almeida, boa noite. Pássaro símbolo, professor, qual é? Ó, tá falando aqui a Leidiane que arara amarela. Será amarelo ou azul? Diz aí pra mim, ó. O Alessandro P. Souza, disponha, meu parceiro, que depender de mim, pode ter certeza. Vamos ajudar. Agora, pássaro símbolo Tocantins é arara canindé, também chamada de arara amarela, ou arara azul de barriga amarela. Professor, não seria arara azul? A Beatriz está colocando aqui azul. Não. É arara amarela, ou azul de barriga amarela, ou arara canindé, tá? Não é arara azul. Professor, mas essa arara que sobrevoa aqui o estado, as nossas cidades, ela é mais azul do que amarela. Sim, eu sei. Mas o nome dela é arara amarela, ou azul de barriga amarela, ou arara canindé. Professor, por que não azul? Eu não sei se vocês se recordam, mas teve um desenho com o nome Rio, um desenho animado denominado Rio, cujo personagem principal era um arara azul, que é toda azul, não tem peito amarelo. Então existe a espécie arara azul, e a espécie arara azul não é da nossa região, tá? Então se lá você marcar arara azul, tá errado. A espécie que é da nossa região, que é o pássaro símbolo do estado, é arara amarela, ou azul de barriga amarela, ou chamada de arara canindé. E esquece arara azul, não é arara azul. Professor, e o segundo pássaro símbolo, em 2012, saiu no Diário Oficial, colocando também como pássaro símbolo, foi exatamente a rolinha fogo apagou. Professor, rolinha fogo apagou? Sim, porque ela tem uma coloração acinzentada, semelhante quando se apaga o fogo, certo? Fica cinza. Então, rolinha fogo apagou e arara amarela, ou chamada arara canindé, ou azul de barriga amarela. Ok? Tranquilo isso aí? Pronto. Flor símbolo girassol, árvore símbolo fava de bolota, pedra símbolo granada de coloração escura, preta, encontrado na região de São Valério de Natividade, que até o local já foi mencionado em prova, certo? E o pássaro símbolo arara amarela e também rolinha fogo apagou. Show? Fácil. Professor, meu Deus do céu. Hoje não teremos a participação da minha pequena, que já chegou aqui em casa capotada, para não dizer roncando, né? Tadinha da bichinha, tava cansada. Vamos lá, meninos. Professor, e aí? Bom, estamos em ano eleitoral, então vamos comentar algo que também já foi abordado em provas, tá? Inclusive teve uma outra aula que uma aluna veio me perguntar: professor, me diz, por que isso estaria errado ou certo? Meninos, eu pergunto a vocês sobre a representatividade política do estado do Tocantins. Diz aí para mim, Marcilene, boa noite. Fernando Alves, boa noite, seja bem-vindo. Gesilene, boa noite. Rosineide, boa noite. Me diga, nós temos quantos deputados federais, quantos deputados estaduais e quantos senadores no estado do Tocantins? Diz aí para mim. Eu quero saber primeiro estaduais, federais e senadores, nessa ordem. Estaduais, federais e senadores. O professor Israel está falando que são 24 deputados estaduais, 8 federais, perfeito. E quantos senadores? Eu falo isso porque isso já foi abordado em prova, viu? Já foi abordado em prova, se liga aí. 8 federais, 24 estaduais e 3 senadores. Leidiane, só inverteu aí estadual com federal, mas eu entendi que você está ciente que está invertido. Vamos lá. Professor, me diga uma coisa. É correto afirmar que cada estado brasileiro ou unidade da federação tem exatamente 3 senadores? Tem. Não varia de acordo com a população? Não, de forma alguma. São 3 senadores, os senadores representam o estado, certo? Cada estado ou cada unidade da federação tem 3 senadores. Professor, tá, e neste ano de 2022, apenas uma vaga de senador vai ser disputada. Sim, o mandato de senador ele tem 8 anos. 8 anos. Neste ano 2022, nós teremos uma vaga colocando à disposição, certo? 4 anos atrás, 2018, foram 2 vagas de senador. Então, aqueles que entraram em 2018, com mandato de 8 anos, eles têm um mandato até 2026, certo? Aqueles que entraram em 2014, ou melhor, aquele que entrou em 2014, finaliza o mandato em 2022. Professor, então agora é uma vaga
que vai ser disputada, e em 2026 serão 2 vagas. Perfeito, intercalando uma vaga, 2 vagas, uma vaga, 2 vagas, a cada intervalo de 4 anos. Professor, ok. E o Tocantins tem apenas 8 deputados federais. Sim, o mínimo previsto. Os deputados federais é proporcional à população de uma unidade da federação, tá? O mínimo que se tem por unidade da federação são 8 federais. E o Tocantins tem a quantidade mínima prevista na Constituição. O número de senadores é o mesmo para o país inteiro, para cada unidade da federação. Deputados federais é proporcional à quantidade de habitantes que tem o seu estado, certo? No Tocantins tem um mínimo que é de 8 federais previsto na Constituição. Estaduais também proporcional. Tocantins tem 24 deputados estaduais. Teve um aluno que me perguntou assim: professor, eu vi numa questão de concurso que lá tinha a opção também 19 vereadores. Perguntava a representatividade política do estado do Tocantins e mencionava-se 3 senadores, 8 federais, 24 estaduais e 19 vereadores. Por que estava errada essa alternativa? Meninos, porque vereador é município. A questão estava perguntando no concurso era a representatividade política estadual. Se é estadual, não entra vereador. E vereador depende. Cada município, de acordo com a sua população, tem uma quantidade maior ou menor de vereadores. Ok? Compreendeu aí por que aquela questão de concurso foi um peguinha que levou muita gente ao erro? Não tem vereador. E uma boa noite, seja bem-vinda. Hugo Valim, boa noite. Não tem vereador na representatividade estadual. 3 senadores, 8 federais e 24 estaduais. Professor, ok. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, segue aí. Manda ver. Vamos lá, meninos, continuando. Professor, já entendi essa parte. Estou craque. Me diga uma coisa, em relação ainda ao Tocantins, nós temos comunidades quilombolas. O que são, professor, as comunidades quilombolas? Comunidades quilombolas, elas são formadas por remanescentes de quilombos, aqueles que desenvolveram, descendentes daqueles que desenvolveram o trabalho escravo. Se nós pegarmos o estado do Tocantins, professor, onde é que se concentram as comunidades quilombolas? Nós temos mais de 40 comunidades quilombolas, 44 comunidades quilombolas já reconhecidas pela Fundação Palmares. Olha aqui o estado do Tocantins, ok? Essa região aqui, sudeste do Tocantins, é onde se concentra a maior parte das comunidades quilombolas. Aqui na região sudeste, onde está minha mão, tá? Onde está minha mão. Nesse quadrante aqui é onde se concentra a maior parte das comunidades quilombolas do Tocantins. Aí você pergunta assim, professor, por que nessa região eu tenho a maior parte? Estão apenas nessa região ou aí é apenas onde se concentram? Só fechar a janela aqui. Meninos, nós temos nessa região a maior parte. Por quê? Porque foi exatamente na região sudeste do que hoje se chama Tocantins que ocorreu a atividade da mineração do ouro. Forte exploração da mineração do ouro, o ciclo da mineração do ouro, onde surgiram as primeiras cidades. Por falar em surgimento de primeiras cidades, origem, emancipação, nós temos amanhã, dia 13 de julho, faz aniversário a 4ª cidade mais populosa do Tocantins, dia 13 de julho. Alguém sabe me dizer que cidade é essa? E quantos anos Porto Nacional... Olha eu falando o nome da cidade, vacilão. Porto Nacional, no caso. Quantos anos Porto Nacional estaria comemorando amanhã, dia 13 de julho? Diz aí pra mim. Já falei o nome da cidade, hein? Porto Nacional comemora amanhã, dia 13 de julho, 161 anos de emancipação política e 284 anos de história. A Ávila está falando 248, inverte o 4 com 8. De emancipação, 161 anos, tá? Mas de história política, Amanda, de história política são 284 anos de história política. Professor, você quer dizer então que tem muita gente que confunde Porto Nacional em relação ao ciclo da mineração do ouro e em relação ao ciclo da navegação. Vou deixar claro isso aí, exemplificando a situação de Porto Nacional. Lembrando que quem não está seguindo ainda, Wilsa, quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Meninos, o que foi o ciclo da mineração do ouro, o que foi o ciclo da navegação e onde entra Porto Nacional nessa história? Jeane aí, sou portuense, também sou portuense, minha conterrânea. Que bacana. Mônica R. da Silva.
Meninos, pensa comigo o seguinte. A primeira cidade que surgiu no antigo norte goiano, as primeiras que surgiram foram do ciclo da mineração do ouro. A primeira, a mais antiga do estado de Tocantins, é a cidade de Natividade, que surgiu durante o ciclo da mineração do ouro. A descoberta do ouro na região se deu por volta de 1723 a 1724, tá? 1723, 1724, onde ocorreu a descoberta do ouro. Professor, e aí? E aí que a primeira cidade que surgiu foi Natividade. E aí, professor? E aí que, somente após a decadência do ouro no antigo norte goiano, que a coroa portuguesa incentivou o ciclo da navegação, pecuária e navegação, dando isenção de impostos para aqueles que viessem desenvolver a pecuária na região ou que viessem a promover estabelecimentos comerciais às margens dos rios. Ficariam 10 anos sem pagar imposto. Professor, então a coroa fez isso incentivando assim a navegação e a pecuária? Foi. E Porto Nacional foi muito utilizado como um porto para a navegação? Foi. Então Porto Nacional surgiu durante o ciclo da navegação? Não. Porto Nacional tem 284 anos de história. Isso quer dizer o quê? Olha, quer dizer que Porto Nacional surgiu anterior ao ciclo da navegação. O ciclo da navegação ele veio entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, a primeira metade do século XIX. Porto Nacional é anterior a esse período. Porto Nacional é anterior à década de 80 do século XVIII, certo? 1780. Porto Nacional, portanto, é uma cidade que tem sua origem associada ao ciclo da mineração e não navegação. Vem alguém perguntando aqui, a Débora Rufsena, professor, você é portuense ou carmelitano? Rapaz, muita gente me pergunta isso. Débora, meus pais moravam em Monte do Carmo quando eu nasci, mas não tinha médico lá, então eu sou um cidadão carmelitano natural de Porto Nacional. Nasci em Porto Nacional por ausência de médico em Monte do Carmo. Respondida aí a pergunta. De história política tem quantos anos? Fraguinha perguntando. De emancipação política, 161. De história tem 284 anos. Ok? O Rafa tá, deputado, se o governador não sancionar a tempo a lei, a quebra da cláusula de barreira de concurso, a sanção acontece automaticamente? Sim, acontece, Rafa, automaticamente, viu? Paloma Cavalcante, o prazo que ele tem é de 15 dias úteis após o recebimento do projeto de lei que foi encaminhado da Assembleia ao governo do Estado. Ok? Paloma, hoje estou assistindo aula daqui de Taguatins, da casa de meus pais. Paloma, manda um abraço para os seus pais. Beira do Rio Tocantins. E Taguatins, diga-se de passagem, é uma das primeiras cidades que surgiram do ciclo da navegação. A gente falando aqui de ciclo da navegação, as 3 primeiras que surgiram do ciclo da navegação foram Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins, no Rio Tocantins, lá no Bico do Papagaio, e Tocantinópolis. Você pode perceber que Itaguatins é uma cidade antiga, certo? Tem seus casarões antigos, porque essa cidade surgiu entre o fim do século XVIII para o início do século XIX. Não somente estas, né? Diversas outras também, mas elas em especial no fim do século XVIII que teve a sua origem, associada ao ciclo da navegação. Porém, após o ciclo da mineração do ouro. Muito bom friozinho por aqui. Ei, meu Deus do céu, essa época do ano cai um pouco a temperatura no decorrer da madrugada. Meu amigo Iago Brauna, boa noite, seja bem-vindo. Ok, meninos, entendemos aí um pouco sobre a história de Porto Nacional, que eu lembro do trecho de uma música de Everton dos Andes, que fala assim, Porto que era real, passou a imperial, hoje é nacional. Ele faz referência a Porto que no período do Brasil Reino se chamava Porto Real, certo? Depois no Brasil Império passou a ser Porto Imperial e, é claro, no Brasil República passou a ser Porto Nacional. Uma curiosidade que se tem em relação ao Porto Nacional é que se você tem inúmeros municípios que tem a nomenclatura de Porto no seu nome. Porto Velho, Porto Alegre Tocantins, Porto Seguro, Porto Franco no Maranhão, você tem um monte de portos espalhados por aí, certo? Mas o único município no país cujo gentílico é denominado portuense, quem nasceu em Porto Nacional é portuense. Esse portuense você só encontra em Porto Nacional. Nos demais municípios que se iniciam com o nome de Porto, tem outro gentílico, certo? Concurso de Educação, Gislene perguntando aqui, a previsão é que saia o edital até agosto, tá, Gislene?
313_Douglas. Forte abraço, Douglas. Que bom, seja bem-vindo aqui sempre, meu amigo. Professor Aldeires. Professor, obrigado pelo incentivo realizando essas lives de conhecimento para sermos aprovados no concurso público. Que isso, eu que agradeço vocês aqui presentes sempre, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. É claro, seguem no Instagram quem não está seguindo ainda. Vamos lá, continuando aqui. Falei então um pouquinho do ciclo da mineração do ouro, associando a Porto Nacional, que faz aniversário amanhã, 161 anos de emancipação. Tá? Professor, eu quero saber agora, em relação aos municípios no estado do Tocantins, é correto afirmar que hoje nós temos 139 municípios. Eu poderia dizer que quando Tocantins foi criado em 1988, nós já tínhamos 139 municípios emancipados? É correto afirmar isso? Rogério Silva, lá de Colinas. Abraço, Rogério. Seja bem-vindo. Gil, educador físico, professor, você está sabendo da minuta do Ministério Público para diminuir a idade da PRF? Não. Da PRF deve ser... O Ministério Público Estadual não tem autonomia para isso. Não sei, deve estar se referindo à MPF. Eu não sei se a MPF entraria nessa situação aí, não. Eu acho que uma coisa não interfere a outra. Mas eu, de qualquer forma, também não vi nada a respeito, tá, Gil? Vou verificar depois de terminar a aula, vou dar uma pesquisadinha a respeito. Lázaro Neto, se eu for aprovado, vou fazer o churrasco. Ei, Lázaro, já vi muita gente falar isso. Até hoje, só na época do Orkut que alguém me convidou. Mas muito tempo atrás. Vinícius Jacundá, Raias, faz aniversário dia 1º de agosto. Exatamente, Vinícius. E é claro, quando o ex-governador estava ainda com a saúde mais... em melhor situação de saúde, ele sempre comemorava o seu aniversário em Arraias. O ex-governador Siqueira Campos também faz aniversário no mesmo dia do aniversário de Arraias. Me perguntaram, professor, por que muitos municípios fazem aniversário no mesmo dia? Porque eles foram emancipados mediante lei, certo? E as leis que deram origem a esses municípios foram aprovadas e sancionadas tudo no mesmo dia, certo? Por isso, muitos municípios comemoram aniversário na mesma data. Diogo, deputado, o senhor foi fundamental na convocação dos 162 aprovados da Polícia Penal. Obrigado, Deus abençoe sempre. Já tem abençoado e quando for fazer churrasco, convida. Parabéns, viu, Diogo? Parabéns mesmo. Quando foi criado Tocantins, tinha somente 60 municípios. A Gislaine está falando aqui, a Janaína está falando 79. Sabe por que eu gosto de comentar sobre isso, sobre a quantidade de municípios que existiam? Porque muita gente tem dúvida até hoje. Tem gente que acha que é 60, tem gente que acha que é 79. Aí eu pergunto, quem está certo? Quando Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, o número de municípios já instalados ou emancipados eram apenas 60, não é 79, eram apenas 60. Professor, e por que tem dúvida? Por que muita gente fala em 79 e não 60? Por um motivo simples, existe um porquê. Nós tínhamos 60 municípios já instalados e 19 apenas criados em lei. Como assim, professor? Bom, eu vou explicar como ocorria antigamente, tá? E o que mudou de lá para cá, só para você entender melhor. Para se criar um município naquela época, bastava apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado e a Assembleia aprovar, sancionar, o governador sancionar, estava criado o município. Era simples assim. Professor, e hoje para se criar um novo município, basta fazer isso? Não. Hoje, para se criar um novo município, tem alguns pré-requisitos, e o principal deles, eu falo principal no sentido de que é a principal entrave para que o distrito seja emancipado. É que tem que ocorrer um plebiscito, onde a população diretamente envolvida deverá ser consultada. É isso que diz a lei. Como assim, professor? Ocorrer um plebiscito? Meninos, se Luz e Mangues, que hoje pertence a Porto Nacional, se Luz e Mangues quiser se tornar independente, tem que haver um plebiscito onde a população de toda a Porto Nacional e Luz e Mangues, área rural, área urbana, distritos, povoados, todo mundo vai votar. E o que a maioria da população decidir vai ser validada, ou pela emancipação, ou para continuar vinculada à Porto Nacional. Por que Luz e Mangues não foi emancipado ainda? Porque não ocorreu o plebiscito. Por que não ocorreu o plebiscito? Porque Luz e Mangues hoje não tem voto suficiente para fazer a sua emancipação acontecer. É essa a questão. Ai, professor, você quer dizer, então, não adianta você morar em Luz e Mangues se você não vota em Porto Nacional. Ou votar lá em Luz e Mangues, que é município de Porto Nacional. Tem muita gente que mora em Luz e Mangues, mas vota em Palmas.
que mora em Luzimangues, mas vota em Miracema, em Barrolândia, em Miranorte, em Paraíso. Quer dizer, mora em outros municípios do estado do Tocantins ou de fora do estado e não votam lá. Quando ocorrer esse plebiscito, quando vier a ocorrer, só vai ter direito de voto quem tiver o domicílio eleitoral lá, entendeu? Ou em Luzimangues ou em Porto Nacional. Quem tiver no município de Porto Nacional tem direito de voto. Quem tiver o domicílio eleitoral em outro município não vai poder votar, independente de ser morador. Hoje, a maioria dos eleitores está em Porto Nacional e a maioria dos eleitores em Porto Nacional não quer a emancipação de Luzimangues. É aí que está o entrave. Professor, então, voltando à questão, eram 60 municípios instalados e 19 apenas criados em lei. Não tinha sido instalado ainda. Existia apenas no papel, apenas na lei. Então, por isso que muita gente confunde achando que em 5 de outubro de 88 existiam 79 municípios instalados. Exato. Eram 60 instalados e 19 apenas criados em lei, cuja instalação ainda não tinha ocorrido. Professor, e hoje são 139? São. E caiu numa prova de concurso, professor, falando que nos primeiros 10 anos de criação do Tocantins, nós pulamos de 60 em 88 para 139 em 98 municípios instalados. É correta essa afirmação? É corretíssimo. Pulamos de 60 para 139. E teve questão que ainda afirmava o seguinte, que alguns fatores impulsionaram o surgimento de novos municípios no antigo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Dentre esses fatores foi a construção da BR-153, e está correto. A construção da BR fomentou o desenvolvimento, o surgimento de novas cidades, tanto que toda e qualquer cidade ao longo da BR-153 é cidade recente. É cidade que surgiu na segunda metade do século XX. São todas cidades novas. Gurupi, Araguaína, Colinas, Guaraí, Miranorte, Santa Rita, Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Rio dos Bois, Tabocão, Presidente Kennedy. Você vai pegar um monte de municípios, Nova Olinda, um monte de municípios ao longo da BR, Vanderlândia, certo? Que surgiram em função da BR. Surgiram e se desenvolveram por causa da BR. São todos municípios que surgiram da década de 50 do século passado para a década de 90 do mesmo século passado. Professor, então entre 58 e 98 surgiram os municípios na BR. Exatamente, do século passado. Professor, então é tudo cidade nova. Tudo cidade nova. Compara agora esses municípios que têm aí menos de 70 anos de emancipação, 60 e poucos anos de emancipação, com o Porto Nacional, que tem 161 anos de emancipação, com Natividade, que é muito mais antiga que o Porto Nacional em termos de emancipação política, certo? Com Monte do Carmo não, porque Monte do Carmo foi emancipada recente, né, da década de 60, apesar da história de Monte do Carmo ser ainda mais antiga que a de Porto Nacional. Monte do Carmo, de história, tem mais de 280 anos. Porém, de emancipação, Monte do Carmo é recente. É do início da década de 60 do século passado. Ok? Conversando aqui, esquecendo de responder aqui. Marquinhos Dias, e os concursos da capital? Tem previsão? Olha, a prefeita falou agora num desarranjo que ela teve com a Câmara Municipal, demitiu dezenas, centenas de pessoas, e falou que se quisesse tinha que passar em concurso. Ela só está esquecendo que ela tem que fazer o concurso acontecer para que as pessoas possam passar. Não adianta falar que tem que estudar e passar em concurso se a própria prefeitura, na sua gestão, não realizou um concurso sequer. Então, espero que agora a prefeita faça exatamente aquilo que ela diz. Se é para o cidadão entrar através de concurso, que ela promova a realização de concurso para que tenhamos concurseiros ingressando, né? CTD Estudos. Boa noite, professor. Eu estava fazendo uma questão da Copese, né? Ela perguntava onde ficam as quebradeiras de coco. Quebradeira de coco fica no Bico do Papagaio, tá? Na região norte do estado, extremo norte do estado, no Bico do Papagaio. E teve uma questão que caiu agora, foi na prova do vestibular da UFT. No vestibular da UFT falava de Dona Raimunda, que é uma quebradeira de coco que ficou famosa na região, tem documentário a respeito dela, recebeu o título honoris causa, certo? Doutora honoris causa. E Dona Raimunda, quebradeira de coco, lá da região de São Miguel, do Bico do Papagaio. Quando se fala também na região do Bico do Papagaio, não é só quebradeira de coco que cai na prova. Fala-se também conflito pela posse de terra. Professor, então quando se fala de conflito pela posse de terra no estado do Tocantins, está se referindo ao Bico do Papagaio. Olha, professor, mas tem esses conflitos lá na região? Me diz aí, tem mesmo? Gente, pensa comigo o seguinte, conflito pela posse de terra
no estado de Tocantins, na década de 80, era um dos principais focos de conflito pela posse de terra, na época quando ainda era norte goiano, era a região do Bico. Tem um padre denominado Padre Josimo Tavares, que morreu exatamente em função de defender os poceiros à região, foi assassinado e hoje aqui em Palmas tem uma escola de tempo integral que recebe o nome dele. Escola de tempo integral Padre Josimo Tavares. Professor, então falei em conflito pela posse de terra em prova de concurso, fala-se do Bico do Papagaio, exato. Falei em Quebradeira de Coco-Babaçu, fala-se em Dona Raimunda, no Bico do Papagaio, município de São Miguel do Tocantins, que caiu agora na Copese. Professor, quando se fala em região de vulnerabilidade social, de carência socioeconômica, são 3 as regiões no Tocantins que são mais evidenciadas nesse sentido. Uma delas é o Bico do Papagaio. Bico do Papagaio, Jalapão e a região sudeste do Tocantins. São as 3 regiões ditas mais vulneráveis no nosso estado. Ok? Ô, Vinícius. Paloma está falando, professor, a beira do Rio Tocantins pertence aos municípios da Marinha ou governo federal? Quando se fala a beira de rio, não é Marinha. A Marinha, as ilhas que se encontram são de domínio da Marinha, que no caso é referente ao governo federal, tá? Quando se fala de ilhas, quando se fala de margem, eu tenho uma propriedade rural, por exemplo, e a propriedade rural dá acesso à água de um rio. Ok? É claro que essa área da propriedade rural que está ali em contato direto com a água do rio, ali é uma APP, é a área de preservação permanente. Existe uma legislação específica para ela e ela não pode ser desmatada. Preservação permanente, mas é de domínio seu. Correto aí? Agora a água que corre naquele rio não é de seu domínio, qualquer um pode trafegar ali pela água. Tudo bem? Samila Silva, que top, eu sempre tive essa dúvida se era 60 ou 79 municípios. Que bacana que vocês estão me tirando a dúvida aqui. O Diogo de Barrolândia, boa noite. Adriano Nascimento, de Araguaína, presente. Aí, Adriano, seja bem-vindo. Walter Guedes, boa noite, professor. Teria como o senhor rápido sobre as quebradeiras de coco, as cidades que ficam, etc. Já comentei agora sobre as quebradeiras de coco. O que eu aconselho vocês, quando se fala de região, é importante que você pegue um mapa do Tocantins, coloca aí no Google, mapa rodoviário Tocantins. Você vai imprimir o mapa, consta aí os municípios, 139 municípios do estado, mapa rodoviário. Faz a impressão de forma que fique visível e coloque ele em um local estratégico, que vai te ajudar muito para a prova. São muitas as questões que você consegue eliminar simplesmente com a localização dos municípios no mapa. Professor, como assim? Meninos, teve questão que tinha um texto falando sobre a criação do Estado do Tocantins, na Constituição de 88, que era o paralelo 13, e pedia para você marcar a alternativa que apresentava municípios localizados na região de divisa do Tocantins com Goiás, próximo ao paralelo 13. Aí você fica, meu Deus do céu, quais são os municípios que ficam ali na região? Aí lá falava o município de Taipas, lá falava o município de Paranã, lá falava o município de Palmeirópolis, falava-se em Talismã, Araguaçu. Quer dizer, são muitos os municípios que eu tenho ali naquela região mais ao sul do estado. Mas será que todos vocês saberiam quais são esses municípios que ficam na parte sul do estado? Se você tem dúvida, Nova Alegre, Lavandeira, outros municípios combinados, se você tem dúvida sobre municípios que se localizam nessa região, o que eu aconselho a vocês? Pega o mapa, coloca um local estratégico. Qual é o local estratégico, professor? Fora brincadeira? Na frente do vaso. No banheiro, de frente para o vaso. Cola ali. Todo dia, quando você for para o banheiro, meu amigo, olha o mapa. Não leva celular, não. Olha o mapa. Todo dia, quando for ao banheiro, olha o mapa. Porque teve questão que pedia município às margens da BR-153, município por onde passava a Ferrovia Norte-Sul, que você sabe que fica à esquerda do Rio Tocantins, certo? Entre o Rio Tocantins e a BR-153 é onde traça a Ferrovia Norte-Sul. Municípios que ficam no Bico do Papagaio, municípios que ficam no Vale do Araguaia, municípios que ficam em determinada região do estado. Para resolver, nem que seja por eliminatória, essas questões, você precisa ter conhecimento da localização geográfica dos municípios no estado do Tocantins. Ok? Marlene, parabéns, professor. Estou amando suas aulas, venho acompanhando o seu trabalho como deputado. Passei a admirar sua pessoa mais e mais após a participação de frente com a Ju. Grande. Marlene, obrigado.
Beijo enorme para ti e continue acompanhando, por favor. Marco Felipe, professor, se Palmas não tivesse a economia dos funcionários públicos, Araguaína seria a maior economia do estado. Marco Felipe, vou dizer para ti o que já foi abordado em prova, tá? Araguaína é a capital econômica do Tocantins. Ponto. Falei em capital econômica do estado? Araguaína. Tá claro isso aí? Falei em capital do boi gordo? Araguaína. Professor, Araguaína se torna capital econômica por qual motivo, se uma questão fosse abordar esse contexto? Meninos, Araguaína é a referência econômica do centro-norte do estado, da região sul do Pará, da região sul do Maranhão. Então, se você faz um círculo aqui, ó, vou tentar colocar aqui. Imagine que aqui eu tenho o estado do Tocantins, que Araguaína está localizada aqui, ó. Se você faz um círculo aqui, com Araguaína ao centro, você vai pegar sul do Pará, você vai pegar sul do Maranhão, vai pegar o centro-norte do Tocantins, tudo em cima do comércio de Araguaína. Quando se fala, professor, Araguaína é a capital econômica do estado por causa do boi gordo. Não, não é não. É por causa do comércio. O que gera forte desenvolvimento econômico para Araguaína é o comércio. Tá claro isso aí? São mais de 1 milhão de pessoas no raio de atuação de Araguaína do ponto de vista econômico, o que torna Araguaína a capital econômica do estado. Palmas, é claro que movimenta principalmente Palmas, ainda é o funcionalismo público, seja dos servidores da capital, como também do estado. Eu falo da prefeitura de Palmas, como também do governo do estado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, projeto social. Professor, enviei mensagem para o senhor sobre o projeto social das aulas de jiu-jitsu. Você poderia olhar? Faz um favor para mim, se eu demorar a te responder essa mensagem, não sei se você enviou agora ou se foi em outro momento, dá um toque no meu celular, que aí facilita. Eu vejo onde recebi ligação, já vou direto olhar a mensagem, tá? Enfermeira Antônia Gomes, parabéns, professor, suas lives são maravilhosas. Obrigado, Antônia. O Ilza Talismã, com Porangatu é uma das divisas do norte, exato. Conceição Tocantins, aniversário dia 7 de agosto, show de bola. Conceição Tocantins, que é do ciclo da mineração do ouro, tá? Aline Franco, verdade, professor, eu fiz isso, obtive êxito, colar papel nas paredes é um ótimo bizu. Exatamente, Aline, show de bola. Eu falo mapa do banheiro, o povo acha que é brincadeira. Decorei tudo quanto é capital, com mapa no banheiro. Aí você fala assim, professor, faz capitais e estado? Não, não, tudo quanto é capital, com o mapa do banheiro. Rapaz, eu já falando besteira aqui, não pode nem falar essas coisas, né? Mas cagar também é cultura. Vamos lá. Minha esposa não está assistindo a aula mesmo, então deixa. Passou. Vamos lá, meninos. Adriano Nascimento, professor, Ferrovia Norte-Sul, tem alguma possibilidade de transportar pessoas? Vai transportar pessoas, Adriano. A ferrovia, ela não tem apenas, e isso pode ser sim abordado em prova. Eu vou comentar o que já foi abordado em prova sobre a Ferrovia Norte-Sul, tá? Um brinde aí de água. A Ferrovia Norte-Sul, ela fica entre o Rio Tocantins e a BR-153, tá? Entre o Rio Tocantins e a BR-153. Imagine que aqui está o rio, aqui está a BR, e onde está esse narizinho pequeno aqui é onde corta a Ferrovia Norte-Sul. E já teve questões que abordavam quais municípios, por onde se encontravam os portos secos, por onde passava a Ferrovia Norte-Sul. Se você tem acesso ao mapa, se você sabe quais são os municípios que estão na BR, que estão no Rio Tocantins, você vai ter mais ou menos uma noção para resolver a questão por onde passa a Ferrovia Norte-Sul em solo tocantinense. Ferrovia Norte-Sul, que é um projeto ainda do governo Sarney, anterior à criação do estado do Tocantins, tá? É da época de Sarney, e que está em fase ainda de implantação a nível nacional. Aqui no Tocantins já tem um trecho dela que está em funcionamento. Professor, mas me diz uma coisa, em relação a essa Ferrovia Norte-Sul, eu posso afirmar que é só para o transporte de carga? Gente, a finalidade maior da ferrovia é a carga, não é pessoas. Mas, assim como a Ferrovia de Carajás, que o projeto também dela era o transporte de minério e não de pessoas, a Ferrovia de Carajás também promove o lado social, que é o transporte de pessoas. Professor, assim como a Ferrovia de Carajás hoje faz o transporte de pessoas além de minérios, a Ferrovia Norte-Sul também tende a transportar pessoas além de grãos e possivelmente minérios no futuro próximo. Com certeza, também transporte de pessoas. Professor, a Ferrovia Norte-Sul ela se torna interessante para o Estado, por quê? Porque a malha ferroviária ela chega a ter um custo de frete até 5 vezes menor que o transporte rodoviário.
O custo de frete de ferrovia chega a ser 5 vezes mais barato que o custo de frete da rodovia. Então, a ferrovia se torna extremamente interessante e atraente para o desenvolvimento socioeconômico da região por onde ela passa. Tá claro isso aí? Existe alguma possibilidade de criar algo sobre ex-governadores? Sempre existe, Fraguinha. Aliás, Faguinha, desculpa. Sempre existe. Professor, ex-governadores Tocantins. Eu tô com a canetinha aqui, vou escrevendo aqui, só para não cair no erro, tá? Primeiro ex-governador, José Wilson Siqueira Campos. Depois, Moisés Nogueira Avelino. Depois, José Wilson Siqueira Campos. Depois Siqueira, ele foi para a reeleição. Ele afastou, quem assumiu foi Raimundo Boi, seu vice, e Siqueira afastou em abril, na primeira semana de abril, e voltou reeleito José Wilson Siqueira Campos. Depois, Marcelo de Carvalho Miranda. Depois, Marcelo de Carvalho Miranda. Depois, Marcelo acabou sendo cassado e assumiu Gaguin, Carlos Henrique Amorim, popularmente denominado Carlos Gaguin. Ficou 1 ano e 3 meses aproximadamente no poder, de setembro de 2009 a dezembro de 2010, certo? E perdeu a eleição para José Wilson Siqueira Campos. O professor Siqueira Campos, ele renunciou de novo, renunciou. Quem assumiu o vice? Não, o vice renunciou na quinta-feira, Siqueira renunciou na sexta, na primeira semana de abril, 8 meses aproximadamente antes do término de mandato, 6 meses antes da eleição, que precisava renunciar para concorrer. Mas nesse caso Siqueira renunciou para dar espaço ao presidente da Assembleia, que era Sandoval Cardoso. Como o Siqueira renunciou, quem assume o vice renunciou um dia antes, quem assume é o presidente da Assembleia, até que ocorressem naquela época eleições indiretas, tá? As eleições indiretas, quem acabou sendo eleito foi o presidente da Assembleia, que era o governador interino, Sandoval Cardoso. Professor, Sandoval Cardoso permaneceu no poder? Bom, ele disputou a eleição e acabou perdendo a eleição para Marcelo Miranda. Professor, Marcelo Miranda, rapaz, se você for pegar a sequência, Marcelo Miranda permaneceu até de novo ser cassado. Quem assumiu? Mauro Carlesse. Carlesse assumiu, foi 2 eleições ocorreram no mesmo ano, ele assumiu sendo eleito, depois reeleito para o mandato, aí acaba renunciando ao cargo porque foi afastado pela Polícia Federal, pelo STJ, certo? E quem acaba assumindo na sua renúncia, que já estava interinamente no poder, era o atual governador, o Wanderley Barbosa, que era o seu vice. Professor, nós temos uma sequência de governadores, vices, renúncia, afastamento inimaginável no estado. Rapaz, são muitos mesmo. Se for perguntar, olha só, se for perguntar, professor, em relação a pessoas que já assumiram o cargo de governador do estado, e eu falo assumir não é porque o governador viajou e o vice assumiu enquanto ele viajava, não é isso não. Você pode entrar aí o nome de Siqueira Campos, Moisés Avelino, Raimundo Boi, que ele assumiu durante 8 meses o governo, depois Siqueira Campos, não, já foi, não vou citar o nome repetido, Marcelo Miranda, depois Carlos Gaguin, depois Sandoval Cardoso, que assumiu por aproximadamente 8 meses também, depois Sandoval Mauro Carlesse e agora Wanderley Barbosa. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nas minhas contas aqui, eu posso até estar equivocado fazendo rapidinho, mas nas minhas contas, 8 pessoas diferentes chegaram a ocupar o cargo de governo do estado. 8 pessoas diferentes, em pouco mais de 30 anos, certo? 8 pessoas diferentes. E aqui nós tivemos algumas pessoas que foram reeleitas, quer dizer, Siqueira teve um monte de mandatos, 4 mandatos. Marcelo Miranda também teve os seus, 3 mandatos, certo? Quer dizer, nós tivemos uma pessoa com 4 mandatos, outro com 3 mandatos e tivemos 8 pessoas diferentes no cargo. Não é brincadeira, não. Que isso. Patrícia Eloilma, Tocantins sem polícia faz vergonha. Rapaz, eu não sei o que... Não vou nem comentar isso aí. Mas é difícil, viu, Patrícia? É difícil mesmo. Marimar, o senhor foi relator do impeachment do Carlesse e só não cassou porque ele renunciou. Rapaz, se não tivesse renunciado, realmente teria sido cassado. Isso você pode ter certeza.
Deixa eu ver. Perguntas aqui. A principal atividade econômica do Estado, no caso é agropecuária. É importante, quando se fala em relação a essa atividade econômica, tá DM despachante. Tem uma questão que envolveu isso aí que levou muito candidato à dúvida, tá? Primeiro que a questão, ele falava o seguinte: setores de economia. Quais são os setores de economia, professor? Primário, secundário e terciário. Tá, professor, setores de economia, primário, secundário e terciário. Sim. E daí? E daí que o setor primário faz a associação ao campo, atividade ligada ao campo, agricultura e pecuária. Setor secundário faz a associação à indústria e construção civil, tá? Indústria e construção civil. E setor terciário, professor? Setor terciário você envolve principalmente comércio e serviços. Servidor público é setor terciário também. Tá, e aí? E aí que a pergunta que eles faço é, para você não confundir, tá? Professor, principais produtos de exportação, setor primário. O Tocantins exporta é setor primário, tá? Se você for pegar soja e carne bovina, mais de 95% da exportação do Tocantins é soja e carne bovina, é setor primário. Ah, professor, então eu posso afirmar que a maior participação no PIB, o que é PIB? É toda a riqueza produzida no estado do Tocantins, produzida internamente pelo nosso estado. A maior parte da riqueza do PIB, da participação no PIB, da formação do PIB é da agricultura e pecuária? Não, não é. O que tem maior participação no PIB é o setor terciário, comércio e serviços. É isso que circula mais dinheiro, é isso que tem maior participação no PIB. Professor, então quando se fala de exportação é o setor primário, mas quando se fala de peso na economia, não é o setor primário. Não. Quando se fala de maior peso na economia do Estado, é o setor terciário. Quando se fala da maior parcela da população empregada, é no setor terciário. A população não está empregada no campo. O campo, cada vez mais mecanizado, está empregando cada vez menos. Então, a maior parte da população, mais de 80% hoje, é urbana, vive na área urbana e, é claro, a grande maior parte trabalha no setor terciário, comércio e serviços. Está claro isso aí? Ok? Quando é fácil falar, é correto falar assim, a base da economia do Tocantins é agropecuária. Está correto. Não está errado, não. A base da economia. Não quer dizer que a maior participação no PIB é da agropecuária. Aí seria equivocado. A maior participação no PIB da economia do Estado não é agropecuária, aí sim comércio e serviço. Tudo bem aí? Eu acho que deve ter ficado claro mais ou menos essa explicação. Ok. O Pedro Lucas fala sobre as cidades que nasceram a partir da exploração do quartzo, ou chamado cristal de rocha. Meninos, para quem tem dúvida em relação à sequência de governadores, tá? A minha apostila já foi atualizada em relação a isso, sobre toda a sequência de governadores do estado do Tocantins. Quem saiu, quando saiu, tá tudo atualizadinho lá. Manda um WhatsApp que estaria encaminhando para vocês a apostila atualizada. Mas quando se fala de cidades que surgiram, tiveram desenvolvimento econômico a partir do quartzo, vou falar uma coisa para vocês, e respondendo aí ao Marlon Henrique. Lembra quando eu comentei no início da aula sobre ciclos econômicos, sobre o ciclo da mineração do ouro, século XVIII, início, auge da decadência foi no século XVIII, após a decadência no fim do século XVIII, decadência do ouro, veio o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação, foi entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Após a decadência do ciclo da pecuária e do ciclo da navegação, nós tivemos no século XX, na primeira metade do século XX, entre 1930 e 1950, o ciclo do cristal de rocha, que é o que o Marlon tá... Acho que foi o Marlon que falou. Deixa eu ver aqui quem falou do ciclo do cristal de rocha. Ixi, agora perdi, que é tanta coisa aqui. Tá, não tenho certeza agora, mas acho que foi. Quais foram as cidades, professor, que tiveram o ciclo do cristal de rocha mais evidente? Gente, o ciclo do cristal de rocha se deu no Vale do Araguaia, entre o rio Tocantins e o rio Araguaia. Professor, quando eu falo de cristal de rocha, eu falo de Cristalândia? Não, para a prova de concurso ele costuma falar de P1. Cristalândia surgiu sim do cristal de rocha, desenvolveu-se a partir do cristal de rocha, mas fica muito evidente a resposta para a prova mencionar Cristalândia. Então as provas que abordam cristal de rocha, elas costumam abordar mais a cidade de P1 e menos a cidade de Cristalândia.
Foi só Pium e Cristalândia? Não. Você tem um monte de cidades no Vale do Araguaia, desde a região próxima à Ilha do Bananal até a região mais próxima ao Bico do Papagaio. Você vai pegar Formoso do Araguaia, Dueré, Arapoema, Abreulândia, Pau d'Arco, você vai pegar o Araguanã, Xambioá, Araguacema, Casiara, municípios ou que surgiram ou que se desenvolveram economicamente a partir desse ciclo do Cristal de Rocha, que trouxe um desenvolvimento econômico importante. Por que, professor, que trouxe esse desenvolvimento econômico? A exploração do Cristal de Rocha, que também é chamado de quartzo. Meninos, trouxe porque o material do Cristal de Rocha foi exportado em grande quantidade durante a Segunda Guerra Mundial para a fabricação de armamento militar, certo? Era utilizado na produção de armamento militar. Por isso que ele chegou a movimentar intensamente a economia da região durante o período de 1930 até 1950. Professor, mas após 1945 acabou a Segunda Guerra. Sim, não acabou hoje e parou de utilizar. Não é assim, continuou o ritmo de fabricação até diminuir essa fabricação de armamento militar. Ok? Tudo bem aí? Deixa eu ver aqui. Professor Aline Paiva, o senhor acredita que sai concurso da PMTO soldado em 2023? Aline, a necessidade existe. Nós precisamos ver em relação à cláusula de barreira, o projeto de lei de minha autoria que foi aprovado na Assembleia e está no aguardo do governador sancionar. Se esse projeto for adiante, talvez seja aproveitado um pouco o pessoal desse concurso, certo? Ainda vai ser insuficiente para atender a demanda. É possível que realize outro concurso da Polícia Militar. Vai ser em 2023? Bom, eu acredito que é mais fácil ocorrer para 2024. Pode ser em 2023? Pode, mas 2024 eu acho mais certo de ocorrer esse concurso, ok? Professor, quando se fala agora do concurso da Polícia Penal, também uma previsão de que o mesmo venha a ocorrer no máximo em 2 anos, porque existe uma demanda, uma necessidade muito intensa de policiais penais e policial militar do Corpo de Bombeiro no estado do Tocantins. O efetivo hoje está longe, muito longe de atender a demanda. Patrícia, o único até agora dá orgulho é você. Muito obrigado, viu, Patrícia? Gratidão. A Leda Selma, professor, eu não sei se é Leda ou Ieda, porque a letra, o L maiúsculo ou I maiúsculo fica igual. Mas você acredita que sai concurso este ano no município de Palmas na educação? Paz, concurso esse ano da educação do estado eu acredito que vai sair sim. Do município de Palmas, eu tenho que verificar no Ministério Público como é que está a cobrança em relação à prefeitura, que eu sei que eles estavam cobrando, cheguei a conversar com eles, mas eu não sei como é que está a tratativa com a prefeitura de Palmas para a realização do concurso de educação ainda esse ano, tá? Vou ter que verificar. Pedro Lucas... sim, era o Pedro Lucas que tinha perguntado das cidades do Quartzo. Mas, professor, seria bom ter o senhor disposto a disputar o cargo de governador do estado. O senhor tem conhecimento, potencial e nos representa. Marlon, muito obrigado, meu amigo. Gratidão. Mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Um passo de cada vez. Mas obrigado. Marcelo Almeida, fiz algumas entrevistas na rádio em que trabalho, o único que estou seguindo e fiquei maravilhado com tudo que foi dito foi o senhor, professor Junigel. Marcelo Almeida, manda um oi aí pra mim, deixa eu salvar seu número. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou tirar print disso aqui e mandar pra mamãe depois. Mãe, orgulho da mamãe. Dos 7 filhos é o que a senhora mais ama. Meninos, concurso cada 2 anos. O Júnior Patrício, falando aí que o ideal seria ter concurso cada 2 anos, eu já falei sobre isso com o governo do estado, já falei sobre isso com o comandante-geral da polícia. Nós devemos ter um planejamento para a realização de concurso a cada intervalo de até 2 anos. Pode ser ano a ano, pode ser 2 anos, depende da demanda, da necessidade. E não precisa fazer 1000 vagas a cada vez, certo? Se pode jogar aí 500 vagas, vai todo ano, 500 vagas a cada intervalo de 1 ano. Certo? Vai realizando até vir a suprir a necessidade do estado, até mesmo porque todo ano vai um monte de gente entrando para a reserva, né? Leidiane, seria legal que fosse assim, mas não é. Olha o tanto de tempo sem concurso de educação. Com certeza, Leidiane, com certeza. Os contratos aí é o que movimenta muitos dos políticos, né? Infelizmente, é humilhante a situação. Bom, sim, os efetivos são poucos porque eles precisam de contrato para ganhar. Exatamente.
Meninos, está dando o nosso horário. Vou comentar uma coisinha com vocês. Primeira coisa é, quem não está seguindo, segue. Quer passar um concurso? Segue o Júlio Gel, tá? Segue. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. E agora estamos no período de recesso. E eu hoje não estava em Palmas, já vim, cheguei aqui, já era 21 e alguma coisa com minha esposa e minha filha. Eu não tenho que chegar a tempo para a gente realizar a nossa aula, não pode falhar não. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês, que estão aí tentando a vida de concurseiro. Professor, é fácil estudar para concurso? Fácil, é mais fácil do que ficar sem emprego. Primeiro, já começa por aí. É fácil demais. Entre você estudar e ficar desempregado, é melhor estudar. Entre você estudar, ser concursado e ficar na dependência de contrato, meu amigo, é melhor estudar, passar no concurso, certo? Agora, boa noite, meu amigo Alexandre Guimarães, segue esse aí. Tudo bom, Alexandre? Renovação que nós estamos aí trabalhando. Valeu. Agora, quando se fala, meninos, em relação ao concurso, coloca uma coisa na cabeça de vocês, viu? Professor, me diga uma coisa. Em relação ao concurso público, como é que eu faço para passar? Primeiro passo é não desistir. Primeiro passo. Professor, onde é que está o meu limite? Está na sua cabeça. Se você fala que vai passar, você vai passar. Se você fala que vai conseguir estudar, você vai conseguir estudar. Primeiro passo para você ser aprovado em concurso público é você acreditar que pode, acreditar que consegue e focar, colocar sua meta adiante e ir até alcançar a sua meta. É assim que você vai ser aprovado no que você deseja. Está entendendo a relação? Então, foca no que você deseja, vai estudar para o concurso, porque sua realidade vai mudar. Você tenha certeza disso. Alexandre ainda não é. Hein, Alexandre? Vamos estudar aí para concurso, viu? Vamos estudar para concurso. Focar no que quer, no que deseja e, é claro, alcançar o seu objetivo. Meninos, já falei um monte de vezes em aulas anteriores, para quem não escutou na vez anterior, então vou colocar para vocês agora. Muitos de vocês já escutaram isso que eu falei, mas eu vou repetir novamente. Você pode escolher entre ser sábio no meio de ignorantes ou ser ignorante no meio de sábios. Pensa e responde mentalmente o que você prefere ser. Se sábio no meio de ignorantes ou se ignorante no meio de sábios. O que você acha que é melhor para a sua vida? E aí? Se você é sábio no meio de ignorantes, a Bíblia já diz, diga-me com quem andas que lhe direi quem és. Você não passa de um ignorante. Você não tem nada a aprender com eles. Agora, se você é um ignorante no meio de sábios, você só tem a aprender porque você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Se você anda no meio de ignorantes, você se torna um deles. Se você anda no meio de sábios, por mais que ainda não seja, você vai aprender muito e vai acabar se tornando igual a eles. O que eu quero dizer com isso? Se aproxime de pessoas que têm o mesmo foco que você, de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Assim você vai longe. Ao mesmo tempo, se você se aproximar de pessoas que não têm foco, que não têm objetivo e só quer viver de farra, sua vida não vai muito além. Você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir evoluir. O sucesso ele é obtido a partir de pequenos esforços que você faz no dia a dia. Todo dia um pouquinho de esforço, todo dia um pouquinho de esforço. É na soma de pequenos esforços que você consegue alcançar o seu objetivo, que você consegue alcançar o seu sucesso. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. Que sejamos todos ignorantes no meio de sábios, que sejamos a média dos 5 ao nosso redor, que consigamos ter objetivo, meta e que venhamos a alcançar a nossa meta. O seu limite está na sua cabeça. Se você disser que o seu limite é chegar onde você quer, você vai chegar onde você quiser. Entenderam aí? Show de bola? Meu amigo Alexandre, pré-candidato a deputado federal. Sucesso aí na caminhada, Alexandre. Sucesso mesmo, Alexandre Guimarães. Abraço, meninos. Fiquem todos com Deus. Sejam sempre bem-vindos. O Wilson está dizendo, eu estou estudando para o concurso público e termino minha faculdade ano de 2023. Posso optar pela vaga de professor ou administrativo? Wilson, você pode optar pela vaga que você quiser, tá? Quando você fala assim, professor, eu ainda não concluí. E aí? Olha, você pode fazer o concurso,
Pode ser que o concurso só venha chamar quando você tiver concluído a sua faculdade. O concurso não necessariamente chama de imediato, às vezes demora um pouco para chamar. Às vezes você não entra naquela vaga, você vai para o cadastro de reserva e vai te chamar depois que você se forma. Então eu, no seu caso, faria de nível superior. Ok? Eu, no seu caso, faria de nível superior, se, até mesmo porque se tiver nível médio superior, uma vai ser de manhã, outra vai ser à tarde. Se inscreve para os dois. Ok? Gisele está falando, acho que Seduc é Sebrasp, eu tenho que verificar com eles. Inicialmente, a ideia inicial era a Copese, mas não sabia se a Copese teria condição de fazer agora de imediato, né? Realização da prova ainda esse ano. Mas, na ausência dela, talvez possa ser a Sebrasp, sim. Meninos, muito obrigado. Negro de Souza Gomes, obrigado, meu querido. Deus abençoe sempre, já tem abençoado. E que abençoe a todos nós, tá? Sei que nada sei, Adriano Nascimento, Sócrates. Meninos, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada. E na próxima terça-feira, às 22 horas, teremos aula ao vivo aqui novamente pelo Instagram. Quem não está seguindo ainda, por favor, segue aí meu Instagram e manda uma mensagem, um WhatsApp para esse número que está embaixo, 98485-7576, para que eu envie a apostila gratuita para vocês, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado, irmão. Você faz a diferença na política e na vida das pessoas. A política ela só se torna interessante quando você pode ajudar a mudar a vida das pessoas ao seu redor. Isso é o que eu penso, certo? E precisamos de pessoas que queiram fazer a diferença dentro da política, porque senão só ficam aqueles que têm só objetivo particular, sem se preocupar com o coletivo. Então, que venhamos a colocar mais pessoas boas, interessadas em ingressar na política e fazer a diferença. É o que nós precisamos e almejamos. Gratidão, meninos. Beijos, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram. Beijo, tchau, tchau. Doutor Juvenal, seja bem-vindo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.